Olá, bem-vindos novamente a mais um Reuma Drops, que é o formato do SBRcast, para falar em 10 minutos sobre assuntos práticos do nosso dia a dia. Meu nome é Felipe Didier, sou da Comissão de Mídias e eu tenho a honra aqui de convidar a Dani, que é responsável pelo ambulatório de SAF da USP, para falar sobre esse assunto que essa moça domina demais. Bem-vinda, Dani. Um prazer, Felipe, estar aqui e eu agradeço à Comissão de Mídia pelo convite. Dani, em relação ao manejo dos pacientes no contexto pré-operatório com SAF, considerando assim, cirurgias menores, cirurgias maiores, riscos diferentes de tromboembolismo, como que a gente maneja esse paciente? Isso é uma pergunta ótima, sabe, Felipe? É uma pergunta que a gente tem que ter noção que ela não é respondida. Então, tudo que a gente faz hoje é uma inferência de literatura, do que tem disponível e do que a gente tem na prática, né? Então, a gente tem que encarar que o paciente com SAF é um paciente com alto risco, principalmente porque cirurgia é um super gatilho, né, para evento trombótico. Só que todos os scores que avaliaram risco cirúrgico, ou a grande maioria desses scores, eles nunca incluíram SAF como doença, como um fator de risco para você ter uma real predição. O que tem de melhor, por exemplo, o Caprini, o score de Caprini, ele considera anticoagulante lúpico, ele considera anticardiolipina, e cada um desse ganha 3 pontos, portanto, o paciente já entra com risco moderado para risco de trombose. Então, temos que encarar como um paciente de alto risco, e esse paciente, geralmente, o que a gente faz hoje, sem um grande nível de evidência, né? É muito mais uma experiência nossa. Uma semana antes, 5 dias antes da cirurgia, suspende o Marevan, né? Se o paciente estiver usando o Marevan, deixa em ponte com Clexane e geralmente suspende a ponte 12 a 24 horas antes do procedimento e volta 6 a 12 horas depois. Só que eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa muito importante, que a literatura atual de cirurgia, ela mostra que ponte tem trazido mais problema do que solução. Então, para paciente, por exemplo, que tem doença valvar, esses pacientes têm vários estudos da hematologia mostrando que a ponte não tem sido uma boa ideia. É melhor deixar o paciente anticoagulado e suspende, óbvio, né, um pouco antes da cirurgia. Mas isso a gente ainda não tem, isso é um compromisso que eu tenho de escrever com o Tom Hortel, né, que é um hematologista super conhecido, para a gente poder atualizar isso, porque a gente não tem esse dado. Entendi. Então, independente de se vai ser uma cirurgia que vai demandar uma imobilização ou não, o insulto cirúrgico já é considerado um fator de risco, portanto... Isso é uma ótima pergunta, porque é claro que quando você vê esses scores, o tempo de cirurgia é sempre um fator que tem que ser considerado, entendeu? Então, por exemplo, paciente que vai tirar um dente, uma extração dentária. Hoje, os dentistas que são acostumados a lidar com pacientes anticoagulados, eles não suspendem a anticoagulação. Por quê? Porque o próprio eletrocautério que eles usam durante o procedimento, ele faz uma coagulação. Exato, entendeu? Então, isso daí tem que ver cada cirurgia. E o tempo cirúrgico é um dos... Tempo cirúrgico, local da cirurgia, se o órgão é muito vascularizado ou não, tudo isso entra como fator de risco, né? Maravilha. E óbvio que quando você vê, por exemplo, o Caprini, quanto mais longa a cirurgia, maior pontuação o paciente ganha. Idade ganha ponto, comorbidade ganha ponto. Então, é uma avaliação individualizada, né? Entendi. Ô, Dani, com essa mudança recente de critérios, o que mudou em termos de prática do nosso dia a dia? Olha, mudou muita coisa, né? Primeira coisa, você tem que lembrar que o novo critério, o principal objetivo era aumentar a especificidade do diagnóstico. Então, é um paciente para pesquisa. Mas é inevitável que todo mundo usa o novo critério para tudo, prática, entendeu? Na prática, todo mundo usa. Então, primeira coisa que eu vou dizer, né? Os anticorpos, eu vou dar uma passeadinha rápida pelo critério. Os anticorpos antifosfolípides, por exemplo, antes eles não eram estratificados. Então, era meio que a mesma coisa, ter cardiolipina, ou ter beta-2, ou ter anticoagulante lúpico, o título, nada disso importava, muito mesmo menos peso, todos eles. O isotipo, né? IgG, IgM, etc. Só que agora não. Agora, quando você olha o critério, quanto mais alto o título, né? Se o paciente tem anticorpo combinado ou não, se tem anticoagulante lúpico persistente, tudo isso ganha uma pontuação diferente. Então, a mensagem para quem está avaliando é: ter anticorpos diferentes está relacionado a uma estratificação de risco trombótico diferente.
Primeira coisa. Segunda coisa, em relação aos critérios clínicos, muita coisa que não era considerado critério, como, por exemplo, plaquetopenia, livedo racemoso, vasculopatia livedoide, doença microvasculares várias, né, tanto do coração quanto hemorragia alveolar, etc., doença, hemorragia e trombose de suprarrenal, nada disso entrava. E isso agora é considerado. Como que isso faz diferença? Por quê? Se o paciente, na média, o que eu vejo é assim, se a pessoa não tem um evento trombótico maior, esse é o paciente que vai ter um diagnóstico tardio. Por exemplo, uma doença renal silenciosa, que ele tem hipertensão, tem um livedão e ninguém imagina que ele pode ter doença renal. Ninguém faz um ultrassom para pesquisar. Então, com isso, eu acho que isso chama a atenção de que tem várias condições microvasculares e, por exemplo, plaquetopenia, que merecem que a pessoa pense que esse paciente pode ter síndrome antifosfolípide, porque senão o diagnóstico vai sair nas retromboses. Se não pensa, não pede os exames e acaba que não confirma. Exato. A outra questão que é muito importante e que, para mim, um pouco preocupante é a questão gestacional. Por quê? Porque, por exemplo, perdas gestacionais precoces. Primeira coisa, lembrar que a maioria das perdas gestacionais precoces não é SAF, né? Mas quando começa a ter um número maior de perdas gestacionais precoces e tem outros fatores, você tem que pensar na possibilidade de SAF. Esse paciente hoje deixou de ser caracterizado. Não ganha o diagnóstico de SAF se tiver só perda gestacional precoce. E por que isso foi feito? Porque o objetivo era aumentar a especificidade do critério, entendeu? Agora, por exemplo, crescimento intrauterino retardado, pré-eclâmpsia, tudo isso ganhou pontuação e ganhou pontuação alta, porque isso tem um peso muito importante para o diagnóstico. A outra coisa foi a estratificação da idade gestacional, né, que antes era só perda fetal, né, ou então perda gestacional precoce. Agora não, é subdividido por tempos de gestação, né? Uma coisa que nos trouxe problema, né, eu falo nos trouxe porque eu participei ativamente, ainda participo, né, do critério, os desdobramentos todos, foi a questão de que no critério foi incluso só anticorpo antifosfolípide ELISA. Porque a gente, quando faz pesquisa, a gente faz muito mais ELISA do que qualquer plataforma de quimiluminescência, por exemplo, né? E isso, Felipe, foi um problema muito grande porque quando você vê, do ponto de vista comercial hoje, os laboratórios, por ser um exame de, chama-se, né, high throughput, ou seja, faz muito exame em pouco tempo, né? Isso é um problema porque, na prática, está sendo feito quimiluminescência, por exemplo, mas o critério está em ELISA. Então, a gente levou agora um trabalho para o ACR, capitaneado pela De Vries, né, que é uma belga super estudiosa de SAF, que ela mostrou o seguinte, que tem uma correlação muito grande entre o que sai no ELIA, ou na quimiluminescência, versus o que sai no ELISA. Só a escala que é um pouquinho amplificada nas plataformas. Entendi. Em relação ao manejo desses pacientes, Dani, é gestante ou não, o paciente com a SAF trombótica, por exemplo. Alvo de RNI, 2 e 3, 3 e 4, com ou sem AS, como é que a gente está hoje nesse ponto? Perfeito. Então é assim, olha, isso, por incrível que pareça, é uma situação problemática ainda, porque quando a gente fala bem assim, né, venoso, 2 e 3, arterial, 3 e 4, isso não é fechado. Isso, então, é a profilaxia secundária, que é o indivíduo que já teve trombose e que você tem que tratar para prevenir um segundo evento, né? Então, isso não é fechado porque quem olhou isso de forma adequada, um estudo randomizado, controlado, etc., que foi o Crowther, né, que é um hemato que tem, sei lá, 15 papers como primeiro autor do New England, e o Finazzi, quando eles fizeram um randomizado controlado, dividindo os pacientes entre alvo mais alto ou alvo mais baixo, para ver se isso mudava a recorrência de trombose, por incrível que pareça, quem estava mais tratado teve mais recorrência. Tem um monte de crítica que a gente pode falar do trabalho, entendeu? Em relação a alvo e etc., mas isso não é fechado. Então, o que eu faço na prática? Por exemplo, venoso, lá no HC, sempre assim, venoso entre 2 e 3, arterial 2,5, 3,5. Por que isso? Porque o meu paciente é um paciente de muito alto risco, que às vezes passa um pouquinho da idade, quanto mais velho esse paciente fica, maior é o risco dele de sangramento,
E quando eu avalio, por exemplo, o risco de retrombose do ambulatório, porque eu não estou aumentando o alvo entre 3 e 4, por exemplo, o meu risco de recorrência é baixo. É, em média, 1,5%, 2% ao ano, que é o que bate com o que a gente tem no APS Action, entendeu? E aí, que é a nossa coorte internacional que eu participo. E aí, quanto que eu dou AS? Se por um acaso o indivíduo é aquela pessoa que é super difícil de anticoagular, ele tem que ficar, por exemplo, 2,5, 3,5, mas ele nunca fica no alvo. Esse indivíduo do AS. É melhor você deixar entre 2 e 3 com AS, porque a hora que a varfarina cair um pouquinho, o INR, o AS dá uma segurada, entendeu? Entendi. Dani, e a SAF, além dos anticoagulantes, além dos antiagregantes, como que fica o papel dos imunossupressores? Isso é uma ótima pergunta também, né? Até hoje a gente se pergunta se merece um tratamento, por exemplo, esses pacientes que você... É a exceção, tá? É o paciente que você trata, está no alvo adequado e ele continua retrombosando. Uhum. Então, nos perguntamos, será que mereceria algum imunossupressor? E aí vem uma série de coisas. Primeiro, por exemplo, né, se tentou muito dar rituximab para esses pacientes, pensando que o rituximab ele poderia ter um efeito em diminuir, por exemplo, o título, né? A produção de anticorpo antifosfolípide. Só que o problema é que o linfócito CD20, que é o que o rituximab mira, ele não é o principal produtor de anticorpo antifosfolípide. Então, eu participei do desenho de um estudo que está sendo, inclusive, aprovado pelo FDA, que é para usar daratumumab, que é usado para tratar mieloma múltiplo refratário, que é um anti-CD38, para tratar a célula B que expressa CD38, que é a principal célula que produz anticorpo antifosfolípide. E a outra questão dos imunossupressores, se você me perguntasse, Dani, qual a principal manifestação que requer imunossupressor? Plaquetopenia. Plaquetopenia requer imunossupressor. Plaquetopenias graves, né? Que são raras, mas acontecem. E, por exemplo, doença renal, as doenças microvasculares, como, por exemplo, hemorragia alveolar gravíssima, tem que tratar com imunossupressor, não tem jeito, entendeu? Então, tem alguma... vasculopatia livedoide, né? Tem um escalonamento de tratamento do mais tranquilo para o mais importante. Eventualmente, no meu ambulatório, eu faço ciclofosfamida para vasculopatia livedoide. Agora, tudo isso existe randomizado, controlado, estudo... Não tem. Tudo isso beira a questão da opinião do expert. Mas são várias situações que a gente tem que pensar em usar imunossupressor na doença. Ô Dani, para aquele paciente que tem um anticorpo positivo, e aí não vamos entrar no método de por que foi solicitado, mas tem um anticorpo positivo, mas não tem doença. Nunca teve uma trombose, nunca teve uma perda gestacional. Como que a gente interpreta, como que a gente cuida e lida com isso? É uma excelente pergunta também, né? Você só fez, acho que, perguntas assim que são super motivo de polêmica. Eu diria assim, olha, depende muito do anticorpo que a gente está lidando, né? Então, se você está diante de um anticoagulante lúpico, é muito diferente de você estar, por exemplo, diante de uma cardiolipina IgM. Como eu falei no começo, né, tem aquela estratificação de risco baseada no tipo de anticorpo que tem. Então, primeiro, interpreta se é um anticorpo que agrega muito risco trombótico. Se for uma cardiolipina, se ela é, por exemplo, em alto título, tudo mantido, óbvio, né? Imagina-se que foi repetido e confirmado e etc. Se ela é duplo positivo, se ele é triplo positivo. E, principalmente, se a pessoa tem outros fatores de risco. Por exemplo, a pergunta muda se for uma obesa, hipertensa, que tem qualquer outra comorbidade. Vasculopatia. Exato, porque a gente cada vez mais está enxergando o anticorpo antifosfolípide como um fator adicional para que a pessoa tenha um risco vascular. Então, esse paciente, por exemplo, baseado no que o EULAR, né, numa determinação do EULAR, o EULAR fala, olha, tem fator de risco e tem anticorpos, né, bem estabelecidos, você deve dar AS. Uma coisa interessante que é o seguinte, né, por que existe a polêmica do AS? A polêmica do AS tem porque quando o Dor Kirkham, que é de Nova York, fez o randomizado controlado com AS, dando, por exemplo, AS, né, dividiu a coorte para uma coorte deu AS, para outra não deu. Quem mais retrombosou foi quem tomou AS.
Mas aí, quando você olha esse estudo de perto, os títulos dos autoanticorpos não eram tão altos, então tem uma série de polêmica nisso, né? O Arnaud, que é o francês que fala muito de lúpus, ele fez o melhor estudo que a gente tem né, envolvendo a questão do AS. Ele fez uma meta-análise mostrando o seguinte, inclusive incluindo o estudo do Dork, e mais alguns observacionais, dava mais ou menos quase 10 estudos. Ele mostrou que dar AS protege em 50% dos casos, principalmente os estudos retrospectivos, óbvio, né? E principalmente quando você tem doença arterial. Então, no fim das contas, o que eu faço? Eu dou AS para todo mundo? Não. Se a pessoa tiver um anticorpo sem vergonha, né, como eu brinco, não, esse anticorpo antifosfolípide é sem vergonha, eu não dou. Mas se ela tiver um anticorpo, né, de maior peso e agregar fator de risco, eu dou AS. Entendi. Então, pessoal, tivemos um papo muito legal aqui sobre SAF com a Dani. Falamos sobre dicas práticas para o nosso dia a dia, coisa que a gente tem que lembrar na nossa rotina do consultório. Agradeço a Dani mais uma vez pela disponibilidade e participação aqui com a gente. Eu agradeço, Felipe, a você e à Comissão de Mídia pelo trabalho bacana que vocês estão fazendo. Maravilha. A gente acompanha novos episódios aqui no SBR Cast sobre os Rheuma Drops e até a próxima.